Texto para a nossa meditação de hoje encontra-se no Salmo de número 2, que diz: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Então, Deus está no controle de tudo. Estamos vivendo dias difíceis e turbulentos. O mundo parece que está fora de controle. O mal parece prevalecer. Nos sentimos como se estivéssemos num caminho sem volta. O mundo está abertamente se rebelando contra tudo que se refere a Deus e aos seus valores. O mundo inteiro está organizado contra o Senhor em rebeldia, oposição ao seu governo, e isto é o que nós vemos nos versículos de 1 a 3. A rebelião da humanidade, o sistema contra Deus, contra o ungido do Senhor, que é Jesus Cristo, querem se ver livres de Deus e acham que pode chegar a isso. Mas nos versículos 4 a 6, nós vemos as expressões que Deus ri, zomba, se ira e diz: eu, porém. Isto significa que Deus não está nem aí com esses projetos iníquos. Ele é onipotente e fará justiça a estes que se levantam contra o seu ungido. Ai daqueles que se levantam contra o Senhor. Deus derramará da sua ira e do seu furor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é entrar em demanda com o Senhor. Esse salmo é conhecido como salmo messiânico. O salmista aqui, talvez seja Davi, era um tipo de Cristo que governava as nações, que declarava diante dos reis que os planos de Deus não serão frustrados pelas nações ímpias, conforme nós vemos aí do 7 ao 9. Ele governaria as nações. O salmista aponta para a vinda do Messias. Nós hoje apontamos para a sua segunda vinda, a segunda vinda de Cristo, diante da qual todo joelho se dobrará, para o bem ou por obrigação. Jesus é o Rei das nações, o Rei dos reis, aquele que governa o mundo e está no controle de tudo. Os versículos de 10 a 12, eles são uma exortação solene aos governantes deste mundo, conforme os versículos de 1 a 3. Parem de se enfurecer, parem de se rebelar contra o Senhor, parem de conspirar e de tentar se livrar do ungido de Deus. Ao invés disto, sejam prudentes, deixai-vos advertir, voltem-se para Deus ao invés de querer livrar-se dele. Sirvam ao Senhor e alegrem-se nele. Beijai o filho, ou seja, façam as pazes com ele antes que se inflame a sua ira. Felizes não são os que se rebelam, mas os que se refugiam no Senhor. Deus permite até determinado limite. Deus está no controle de tudo, sempre. Da mesma forma que os reis são exortados, todos nós o somos. Ao invés de se rebelar, devemos nos voltar para Ele. Contra Ele, ninguém pode qualquer coisa. Deus está no controle de tudo.